Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje, terça-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre NoFap. Sempre às terças-feiras eu tô trazendo aqui vídeos sobre esse assunto, tá? Então se você já gosta desse assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar todas as notificações. Outra coisa importante também, me sigam lá no Instagram, o @NoFap na prática, vou deixar aqui embaixo, ou então também no meu perfil pessoal, @Joilma_Neri, tá? Então lá nesses perfis sempre tem assuntos relacionados ao tema NoFap e também a desenvolvimento pessoal, terapias integrativas, enfim, gente, vários assuntos interessantes e a gente bate aquele papo também no direct, combinado? Então vamos aqui ao nosso vídeo de hoje, eu vou falar para vocês 3 diferenças entre homens e mulheres no NoFap. Mas antes eu vou explicar um pouquinho o porquê de fazer esse vídeo, tá? Existe diferença? Por que fazer um vídeo desse? É necessário realmente fazer essa diferenciação? Sim, gente, é necessário. Dentro desse período que eu venho falando sobre NoFap, tanto nas redes sociais, tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube, tem surgido várias dúvidas e às vezes muitos comentários também, tipo assim, mulher não faz NoFap, as mulheres não têm resultado algum com NoFap. Ou então as pessoas perguntando, realmente mulher tem necessidade de fazer o NoFap? E enfim, o que eu venho percebendo é que ainda há muito preconceito, né? O movimento NoFap, ele foi criado lá em 2003 e realmente ele foi criado com o intuito de combater, né, o vício em pornografia e masturbação para homens. Mas o que acontece? Dentro dessa caminhada de 2003 para cá, muitas mulheres foram aderindo. Certo que ainda hoje os praticantes de NoFap do sexo feminino são a minoria, né? Hoje em dia os estudos dizem que gira em torno de 5% apenas os praticantes de NoFap do sexo feminino. Mas ainda assim é um percentual muito grande que vem crescendo, porque as pessoas realmente, as mulheres, né, realmente vêm também observando os benefícios da prática em sua vida. Então tem sim algumas diferenças, tá? Primeiro, em como se desenvolve esse vício para homens e para as mulheres, e também algumas outras diferenças entre as reações quando o homem faz NoFap e as mulheres também fazem o NoFap, quase não sai. Então a gente vai tratar sobre isso hoje. Então vamos lá para o nosso vídeo, eu vou dar 3 diferenças. Deixei a mais importante para o final justamente com o intuito que você assista todas as 3 e também dê a sua opinião. Então caso você tenha alguma opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, isso é muito importante pra gente bater aquele papo, tá bom? Outra coisa importante, caso você queira deixar alguma sugestão de vídeo, é só escrever aqui embaixo nos comentários, sugestão de vídeo, 2 pontos e deixar a sugestão que você quer, porque eu tô fazendo essa filtragem pra trazer os vídeos pra cá, tá bom? Então agora sim, vamos ao nosso tema de hoje. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre os estímulos, tá? Os estímulos que levam o vício, né, que levam ao vício da PMO para homens e mulheres é diferente, tá? Normalmente é diferente. Eu gosto sempre de abordar isso, dizer que aqui todos os assuntos que a gente trata não existe verdade absoluta, tá? Então vai ter homens que vai se identificar mais com o lado de cá e mulheres que vai se identificar com o lado de cá. E tá tudo bem, tá bom? Sempre que eu falo aqui é em relação aos estudos que eu faço, as pessoas que eu atendo, as pessoas com quem eu converso e também a minha prática já de mais de 2 anos de NoFap, ok? Então, qual é a diferença nisso aí? Por que é importante a gente entender a diferença? Normalmente os homens, eles são pessoas mais visuais, né? Então, normalmente os homens eles se viciam na questão de imagens ou na questão de vídeos, né, relacionados à pornografia. Então, os homens assistem muitos vídeos, consomem muita internet, né, no sentido de realmente estar buscando aí imagens e vídeos relacionados a isso. As mulheres, por outro lado, normalmente, tá? Elas se viciam em pornografia no sentido de contos eróticos, ouvir historinhas, até porque as mulheres são mais essa coisa do sentimento, né? Do sentir, o corpo e tudo mais, e os homens mais visuais. Tem um livro que fala sobre isso, não sei se é Mulheres são de Marte e Homens são de Vênus, ou se é outro livro. Eu vou procurar exatamente a fonte, porque às vezes eu misturo as fontes. E falam justamente isso, os homens são conquistados pelo olhar, por aquilo que eles veem, e as mulheres pelo ouvido, né? Então, e por aquilo que elas sentem. Então é basicamente isso, tá? Na questão de entrar nos vícios também. Então as mulheres normalmente, elas entram, né, no vício para a pornografia dentro dessa questão de ouvir contos eróticos, de ler contos eróticos, de utilizar sex toys, né? As mulheres hoje em dia são as maiores compradoras de brinquedos eróticos.
né? Então, em relação a ter vibradores, em relação a ter aquelas, enfim, várias coisas aí de sex toy, tá? Então, normalmente tem essa diferença. Por isso que quando a gente fala e é importante saber disso, porque quando a gente fala em vício em pornografia, acontece duas coisas interessantes. O primeiro é que tem gente que olha e diz assim, nossa, e mulher se masturba, né? Nossa, e mulher tem isso também, como se mulher fosse um ser de outro planeta e que não se utilizasse dessa prática. Ainda tem muito essa questão, não sei se é machismo ou se é simplesmente falta de informação mesmo, tá? E por outro lado, muitas mulheres que estão sofrendo com esse consumo, né, com este problema, muitas vezes nem querendo se relacionar com outras pessoas, porque acha que, né, resolve aquilo ali pronto, da mesma forma que muitos homens não se relacionam com mulheres ou não procuram relacionamentos reais por conta de estar viciado na PMO. A mulher acontece também. O que difere é que os estímulos são diferentes, e porque os estímulos são diferentes, muitas mulheres nem sabem que estão viciadas, ou então muitos homens nem conseguem enxergar isso como vício em pornografia. O que eu gostaria de abordar aqui é que é o seguinte, gente, quando você está em uma dependência de algo artificial para sentir prazer, isso já é, de certa forma, um vício, tá? Então, a partir do momento que uma mulher ela só consegue ter prazer se tiver ali com um vibrador, com um brinquedo erótico de qualquer forma, ou se tiver ouvindo um conto, enfim. Uma coisa é a gente, é a mesma coisa que eu gosto de falar quando eu falo sobre alcoolismo, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a diferença de você tomar uma cerveja no final de semana e você precisar daquilo todos os dias para poder viver. Tá entendendo? Então, a mesma coisa. Quando um homem vem dizer que ele está viciado em pornografia, ele está ali dependente daquilo todos os dias. Ele não está conseguindo mais se relacionar realmente, né? Ter um relacionamento real com pessoas. E muitas mulheres estão tendo este mesmo problema, tá? Mas porque elas não estão tendo esse problema com vídeos e com imagens, acaba que se dissocia isso. Mas tudo isso entra dentro do NoFap, tá? Que a preocupação é justamente essa, de alertar as pessoas para o perigo da pornografia, masturbação e orgasmo tudo junto, né? A gente utilizar a pornografia para a obtenção do prazer, ok? Então, a primeira diferença é essa, os estímulos. Pode acontecer, Joilma, o contrário? Claro que pode, né, gente? Mas, basicamente, o que eu tenho visto é isso aí, tá? Agora vamos para a nossa segunda diferença. Segunda coisa diferente entre homens e mulheres é a questão da abordagem do vício, sobre falar sobre isso, né, gente? O NoFap, eu não sei se eu já comentei aqui nesse vídeo, ele foi fundado lá em 2003, né, por um homem, e justamente com a intenção de propagar a informação dos perigos do vício em pornografia para homens. Dentro deste tempo, né, foi sendo aí trazido para o mundo feminino também. As mulheres começaram a praticar e ver diferenças realmente na sua vida em relação à prática do NoFap. E hoje em dia, ainda assim, apenas 5% das pessoas declaradamente praticantes de NoFap são mulheres. 95% são homens. Então, justamente por essa questão de preconceito, de falta de informação, muitas pessoas acham que a mulher ela não tem o vício. Muita gente acha que a mulher nem sequer se masturba. Eu já ouvi isso, tá? E no meu Instagram, a pessoa perguntando: nossa, não sabia que a mulher passava por esse problema, não sabia nem que a mulher se masturbava. E então, embora às vezes pareça assim um absurdo, mas muita gente ainda pensa da mesma forma. E por pensarem da mesma forma, o que acontece? Não se abre esse espaço para que a mulher tenha voz, né, em relação a esses vícios. Então, normalmente, tem aquela imagem de que a mulher é pura, a mulher não faz isso, então a gente não precisa falar sobre esse assunto. E chega a ser polêmico, né, quando as mulheres falam sobre isso. Aqui mesmo no YouTube, eu já recebi vários comentários do tipo: o que você está falando? Você não tem propriedade para falar sobre isso, porque o NoFap é uma coisa só de homens. E enfim, gente, a gente tem que começar a falar mais sobre isso, abrir mais sobre isso, porque a diferença nesse tópico aqui que eu vou trazer é justamente essa. Os homens, por ter mais essa facilidade, tanto de falar, né, como essa abertura para poder fazer realmente, né, as coisas, eles têm mais facilidade também de entender que estão viciados e de ter caminhos, de ter canais para poder falar sobre isso e se livrar do vício.
As mulheres, por essa questão mesmo da falta de informação, muitas vezes nem sabem que estão viciadas em pornografia, nem sabem que existe o NoFap, e quando sabem, tem vergonha de falar, tem vergonha de abordar o tema, tem vergonha de pedir ajuda, porque isso parece uma coisa suja demais para ser uma coisa de mulher. E isso eu tô falando por conta de vários comentários que eu recebo, tá? Tanto de homens quanto de mulheres. Então, a segunda diferença é essa. Quando se entende que tem o vício para os homens, é mais fácil, de certa forma, falar e também procurar ajuda. Tem mais ajuda disponível para os homens. Quando eu comecei a falar sobre NoFap aqui no canal, esse tema era para ser relacionado apenas às mulheres. Mas a procura por homens foi tão grande que aí eu acabei trazendo todas essas diferenças, né? E trazendo mais vídeos relacionados para os homens também. Para você ver como os homens têm mais facilidade. Se vocês forem olhar dentro dos vídeos aqui do canal, os comentários, acho que 98% são comentários de homens. Então, sim, os homens nesse quesito são mais beneficiados na questão de ter ajuda, de ter facilidade para falar. Então, mulherada que tá aí, comece a falar mais sobre isso, tá? Sexo é uma coisa que é natural, que é normal, e que se você tem algum problema em relação a isso, é natural e normal também buscar ajuda, tá? Vamos deixar esses preconceitos de lado, porque já passou da hora de acabar com isso, né, gente? E é importante para todo mundo que tanto homens quanto mulheres estejam saudáveis nessa área, que é uma área tão importante da nossa vida, combinado? Então, já falei da segunda diferença e agora vamos para a terceira, que na minha opinião é uma das mais importantes. E agora vamos falar, certo, o terceiro ponto, a terceira diferença, que é justamente os sintomas de abstinência. Por que eu deixei esse ponto para o final? Porque aqui está justamente onde os homens comentam que as mulheres, os homens que comentam, tá, gente? Eu tô dizendo, não são todos, é claro. Mas a pequena maioria que vem aqui nos vídeos ou que vai no Instagram comentar que as mulheres não têm por que fazer o NoFap é justamente por essa questão aqui, que é dentro dos sintomas de abstinência. Os homens, eles têm mais sintomas físicos, né? Então a gente fala muito dentro do NoFap da flatline, que é justamente o período que o homem passa aí muitas vezes sem ereção, sem sentir tesão, né? Sem sentir vontade de ter relações sexuais quando faz o NoFap, tá? Então, normalmente, quando o homem é viciado em pornografia e ele faz o NoFap, ele passa um tempo, que é conhecido como a flatline, sem desejo, realmente com energia baixa e muitas vezes sem ter a ereção. E muitos outros sintomas físicos, os homens sentem muito mais os sintomas físicos, tá? Então a gente tem aí o blue balls, a flatline, enfim, outras coisas também, que a gente tem outros vídeos aqui explicando sobre esses sintomas físicos, tá? E as mulheres, pelo contrário, né, elas dificilmente têm sintomas físicos. Até porque, enfim, os que eu já ouvi as mulheres reclamando é mais em relação, às vezes, à cólica, parecido com cólicas menstruais, então assim, no pé da barriga, tá? Então, sintomas físicos basicamente são esses, mas os homens sofrem mais com isso. Porém, tá? As mulheres, elas sentem sim as questões psicológicas, e é aí onde tá a importância da mulher fazer também, praticar o NoFap. Então, a questão as mulheres normalmente, tá? Vamos logo explicar aqui, normalmente, reclamam mais de que quando fazem o NoFap. Até peguei uma colinha aqui pra não esquecer, tá? Mais de carência, angústia, tristeza, ansiedade, não conseguir se sentir suficiente, sabe? Quando a mulher ela tá viciada em pornografia, ela começa a olhar para si mesma como um objeto, como algo feito exclusivamente para dar prazer ao homem. Então, se ela não consegue dar prazer ao homem, ela não se sente uma mulher, uma pessoa inteira. Ou, por exemplo, quando acontece muito, né, que vocês já devem ter visto em várias abordagens aí. Uma mulher é traída, ela acha muitas vezes, tá, que é porque ela não conseguiu dar prazer suficiente ao parceiro, quando a gente sabe que psicologicamente isso não tem realmente uma estrutura para se firmar, tá? Então, a mulher acaba pegando essa responsabilidade de servir como objeto de prazer para o homem. Então, quando ela se vicia em pornografia, quanto mais ela se vicia em pornografia, mais ela começa a se ver como apenas esse objeto, ok? E aí, quando sai, né, quando a mulher vai para o NoFap, ela começa a sofrer dessa abstinência muito mais psicológica do que física. E os homens também. Só que o sentimento normalmente relatado pelos homens é de raiva, né, nervoso, irritação,
E junto com isso, as dores físicas. Tem outros? Tem. Dá pra gente abordar tudo em um vídeo só? Não dá. Então, por isso, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá certo? Se tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu não abordei, ou se vocês querem mais vídeos deste tipo, porque aí eu vou pesquisar mais e trazer mais outros assuntos. Tem vários, gente. Quando a gente fala de NoFap, é assim, ó, um mundo. E eu sempre tento trazer vídeos curtos aqui pra vocês, porque quando os vídeos passam de 15 minutos, vocês aí ficam estressados, tá bom? Então esse é meu vídeo de hoje. Eu espero ter sido clara, espero ter sido direta, tá? E que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em bater esse papo com vocês, tá bom? Então por hoje é isso. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até a próxima.